maravilhosas, bom dia, mais uma manhã aqui nos nossos devocionais. Eu sou a pastora Moana e para mim é uma honra estar aqui mais uma manhã servindo a mesa do Senhor. Eu gostaria de pedir que você pegue a sua Bíblia, tá com a sua Bíblia? Eu já tô com a minha Bíblia aqui, essa ferramenta do Senhor. Essa palavra é a palavra do Senhor, a voz do Senhor escrita. A palavra de Deus, ela é completa, a palavra de Deus não tem faltas, a palavra do Senhor não precisa ser atualizada. A palavra do Senhor nos encontre esta manhã. Amém? Pegue a sua Bíblia, fique à vontade, você está na presença do Abba Pai. Aleluia. Mulheres, hoje, como nós sabemos, o tema é não morra no luto. Por que eu trouxe esse tema? Eu tenho ouvido falar que essa geração é a geração do luto. Quando eu vi isso pela primeira vez, meu espírito estremeceu. E no mesmo momento eu declarei e profetizei e disse: essa geração que é chamada de geração do luto é a geração mais forte, mais resiliente, mais empática. Em nome de Jesus, é a geração de vida. É a geração que foi refinada pelo fogo, que passou pelo vale da sombra da morte, passou, se tornou resiliente, se tornou empática, sobreviveu ao luto e se levantou com força, com coragem, com empatia, com resiliência, com fé, com perseverança. É isso que eu profetizo para a geração que estão dizendo que é do luto devido à pandemia, devido a tantas mortes inesperadas. Tem sido chamada como geração do luto, geração das lágrimas. E eu declaro na autoridade do nome do Senhor que será a geração mais forte, a geração mais íntima do Senhor, a geração mais profunda, a geração empática, resiliente. Você pode profetizar isso comigo? Eu profetizo em nome do Senhor. E pensando nisso, eu trouxe esse tema, não morra no luto. Por quê? Porque existem muitas pessoas que quando vivem essa estação, quando um ente querido seu falece, um amigo especial, quando algo acontece, essa pessoa, ela não tem uma capacidade não tem uma resiliência. O que é ser resiliente? Capacidade de sofrer algo e simplesmente pegar aquele algo e se transformar em resiliente, em ser mais forte, em ter aprendido algo sobre aquela situação. Infelizmente existem pessoas que não têm essa capacidade emocional e isso não é um problema da pessoa, isso não é um erro da pessoa, é questão de um aprendizado sobre saúde emocional. Você tá entendendo? Então hoje nós estamos aqui para liberar esse tempo de cura. Nós estamos aqui hoje para declarar esse tempo de cura, de restauração, de bálsamo do Senhor. Amém? Eu quero que você entenda algo. Muitas pessoas não sobrevivem a estações de dores porque elas não aprenderam. Infelizmente, hoje em dia, não é muito falado sobre um evangelho onde nós passaremos por dores, por lutas, por perdas. Infelizmente, hoje em dia, o evangelho que tem sido pregado é o evangelho do venha a nós, venha a nós, venha a nós, do meu umbigo, de sobre mim, sobre minha alegria, sobre os meus sonhos. Mas quando a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, não é minha autoria, não é minha assinatura. Quando a Bíblia diz que neste mundo nós passaríamos sim por perdas, por dores, por frustrações, por acusações, por angústias, passaríamos por absolutamente todas as dores nessa terra. Mas em todas elas estaria Deus conosco. Esta é a promessa que temos. Me mostre na Bíblia, pelo amor de Deus, onde diz que nós seríamos privados das dores,
que nós seríamos privadas das tribulações, que nós seríamos privadas de ofensas, que nós seríamos privados do luto. Não existe essa parte na Bíblia. I'm so sorry que eu estou aqui hoje te frustrando, mas eu preciso falar a realidade, que é o Evangelho para você. Você tá entendendo? Então, muitas pessoas, quando sofrem nessas estações de dores, é porque ela não tem um entendimento e não foi ensinada de que viveria dores. E aí, quando acontece essas estações de dores, porque infelizmente acontece, quando acontece, essa pessoa não tem o quê? Não tem forças, não tem uma resiliência, ela não tem uma capacidade de se reconstruir das ruínas. Foi assim com Paulo, sofreu tantas dores, foi assim com Jó, foi assim com o nosso próprio Jesus, não é verdade? Foi assim com todos eles. E o que dirá conosco, não é? Então, eu quero que você entenda hoje aqui comigo, não é porque você ama a Deus que você está isenta de dores, que você não está sujeita de dores. Não é porque você serve a Deus que não enfrentará traumas. Não é porque que Deus ele te chamou, não é porque Deus ele te chamou que você não enfrentará vales, pelo contrário. A Bíblia diz que a gente vai enfrentar vales, que Deus é o Deus do vale, que Ele é o Deus das montanhas, que Ele é o Deus conosco, que Ele é conosco. Você tá entendendo? Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Jó 1, 20 ao 22. Jó 1, 20 ao 22. Diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Grifa aí, adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Uau! Aleluia! Aleluia! Mulheres, se você ler o contexto desses versículos que eu acabei de ler para você, e eu te convido a fazer isso, leia Jó 1 completo e você vai entender o contexto. Eu vou contextualizar para você. Aqui diz o seguinte: nos versículos anteriores, estava ali Jó, vivendo para Deus, coração reto e íntegro. Jó foi o homem que Deus disse: ali existe alguém íntegro e reto de coração. E então sabe o que é que acontece? Chega Satanás diante de Deus, e Deus olha para Satanás e diz assim: estás vendo o meu servo Jó? Ele é íntegro de coração e nada ele tem falta. Então Satanás responde assim ao Senhor, nas minhas palavras, tá? Depois você confere. Claro, ele tem tudo. Ele tem dinheiro. A Bíblia diz que Jó era um homem muito próspero. Ele tinha um casamento, ele tinha vários filhos, ele tinha muitos bois, ele tinha bastante realmente dinheiro. E então Satanás diz: claro, ele não tem falta de nada. Deixa que eu prove que ele não é tudo isso assim. E sabe o que Deus disse? Eu te permito, só não toca na vida dele, ou seja, você não vai matá-lo. E o que é que acontece então? Satanás faz o quê? Na permissão de Deus faz o quê? Eu disse permissão de Deus.
permissão de Deus. Existem situações que acontecem que são permissões de Deus. Existem situações que acontecem que são ciladas do inimigo, ciladas de Satanás. Existem situações que acontecem que são consequências de nossos erros. E existem situações que acontecem que são permissões de Deus. Muitas vezes nós não vamos entender. Eu sei disso. Eu sei essa dor. Muitas vezes nós não vamos entender. Mas quando você conhece o caráter e o coração de Deus, e você sabe que na Bíblia diz que todas as coisas, eu disse todas as coisas cooperam para o nosso bem, são todas as coisas, até o luto. São todas as coisas, até as perdas. São todas as coisas, até as traições. São todas as coisas, todas. Todas abrange todas, absolutamente todas. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Você tá entendendo? Eu sei que no momento você olha, que bem que eu tô vivendo. Que bem que tá acontecendo comigo nessa situação. Que bem. Existe um bem invisível aos seus olhos, que está sendo gerado dentro de você. Deus sabe disso, você tá entendendo? Então, Satanás começa o quê? A tirar todo o dinheiro de Jó, tira os bois, começa a matar a plantação, mata os bois, começa a haver tanta destruição, Jó começa a perder tudo. Os servos de Jó começam a declarar a ele, veio um vento forte, derrubou isso e fez aquilo, e aconteceu toda uma desgraça. Os bois morreram, as casas caíram, a plantação morreu, e de repente, quando você tá imersa numa onda, e você tá ali, a onda tá ali, você tá dentro da onda, e a onda tá ali afogando ali, e você de repente tira a cabeça, respira, e a onda vem de novo. Eu não sei se você já viveu estações assim, eu já vivi. Jó estava vivendo essa estação, onde só deu tempo dele dar uma respirada e ele recebe a pior notícia da sua vida. Porque, minha irmã, perder bens materiais, perder coisas, a gente constrói de novo, a gente reconstrói de novo, a gente levanta e luta de novo. Mas quando a gente sofre a morte de um ente querido, não existe nada, absolutamente nada que possamos fazer para que aquela pessoa volte. Não existe absolutamente nada. Então, os servos de Jó, depois de ter dado todas essas notícias para Jó, voltam com a pior notícia para Jó. Veio um vento forte, derrubou o lugar onde os teus filhos estavam, e eles morreram. Os filhos de Jó morreram. E o que é que aconteceu com Jó quando ele recebe essa notícia? Foi o que acabamos de ler. Jó simplesmente, o que é que ele fez? Se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça. Rasgar o manto e raspar a cabeça naquela época era um sinal de humilhação e também de submissão a Deus. Jó fez isso, se lançou em terra, ou seja, se jogou no chão, ficou lá estatalado no chão, porque eu sei que Jó perdeu as forças nas pernas. Eu sei essa dor, eu sei, eu vivi essa estação, tenho sobrevivido ao luto. Jó se jogou no chão, e o que é que ele fez? Não foi acusar a Deus, não foi ofender a Deus, não foi acusar pessoas, não foi fazer o que eu ou você talvez faria. O que é que Jó fez? Jó adorou. Jó adorou. Eu preciso repetir. Jó simplesmente adorou e disse assim: bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei que estação você está vivendo. Eu não sei qual é o estágio do luto que você está vivendo, porque eu sei que o luto, ele tem estágios. Eu anotei aqui que são 5 estágios do luto.
E o luto, ele é um processo. E eu preciso te dizer hoje que você precisa abraçar esse processo. Abraça o processo do luto. É necessário abraçar esse processo. O luto é um processo que existe início, existe meio e existe fim. Hoje nós vamos discernir em que estágio do luto você está. E se hoje é um tempo de você cantar, trocar as vestes de luto, você vai cantar e trocar as vestes de luto. Mas se hoje ainda é um dia de você chorar, você vai chorar, você vai prantear. Você está entendendo? Eu me compadeço da sua dor. Eu sei exatamente, eu tenho empatia com a sua dor. Porque eu sei exatamente o que você está sentindo. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que existe vida após o luto. Em Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras, tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Em Eclesiastes está dizendo que existe tempo para todas as coisas. Para todas as coisas. E no processo do luto existe o tempo de chorar, existe o tempo de prantear. A psicologia diz que existem 5 estágios do luto. O primeiro estágio do luto é a negação. É quando você recebe a notícia de que aquela pessoa, aquele ente querido morreu e você não quer acreditar. Você entra em negação, você diz: não, é mentira, só pode ser mentira, é um pesadelo, isso não aconteceu. Isso não aconteceu e você entra no estágio de negação, é o primeiro estágio do luto. O segundo estágio do luto é de raiva. Você tem raiva da situação. Você tem raiva do que aconteceu. Você começa a culpar pessoas do que aconteceu. Você começa a culpar o vírus, talvez. Você começa a culpar os médicos. Você começa a culpar o presidente. Você começa até a culpar você mesmo. Você começa a culpar você mesmo. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu estivesse lá. Ah, se eu tivesse agido assim. Ah, e você entra no estágio de raiva, porque você começa a procurar culpados para aquilo que aconteceu. É o segundo estágio do luto. O terceiro estágio do luto é a negociação, a barganha. O enlutado começa a fazer promessas que vai ser uma pessoa melhor, que vai ser uma pessoa mais presente. Ele começa a fazer promessas de que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Tudo isso para colocar gotas de consolação no seu coração. O quarto estágio do luto é a depressão. Muitas pessoas não conseguem colocar para fora essa dor. Então ela se reprime e entra no estágio de depressão. Ela entra nesse estágio de depressão que mantém ela naquela cama, mantém ela naquele isolamento, mantém ela naquele lugar de vítima. E então ela entra no estágio de depressão. E existe o último estágio do luto, que é o estágio da aceitação. Quem sabe pode ser hoje esse estágio do seu luto, o estágio da aceitação. Porque quando você aceita, você submete os seus sonhos, as suas vontades, você se submete a Deus. Você submete a sua dor à soberania de Deus. Você está entendendo? Aqui nós lemos que em Eclesiastes diz que existe tempo de chorar. E lá em Mateus 5,4 diz assim:
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Bem-aventurados, mulher, você que chora, porque você será consolada. Você será consolada. Se você está numa estação de choro, acredite, você será consolada. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então o teu choro, pode ter certeza, existe um consolo do Senhor para esse choro. Então não ache que você está chorando sozinha. Não ache que você está vivendo esse luto sozinha, essa dor sozinha, não. Existe um consolo do céu que te alcança esta manhã. Existe um consolo do céu liberado esta manhã sobre a sua vida. Jesus chorou lá em João 11:35, diz assim: e Jesus chorou quando ele recebeu a notícia que o seu amigo havia morrido. Ele simplesmente chorou. Jesus também chorou. Essa é a vulnerabilidade de Jesus quando veio humano, carne como eu, como você. Ele chorou, ele sabe essa dor, ele tem empatia comigo e com você. Ele também viveu a estação do luto. E sabe o que ele fez? Chorou. Ele chorou. Então, se você está vivendo essa estação e é tempo de chorar, chora, minha irmã. Chora. Pode chorar. Pode chorar. Eu sei que quando você era criança, como eu, nós ouvíamos dos nossos pais: engole o choro, para de chorar, engole esse choro. E talvez você tenha engolido esse choro até aqui, porque você precisa ser força para sua casa, você precisa ser força para os seus filhos, você precisa ser força para alguém, e você tem engolido o choro, mas hoje eu estou dizendo a você aqui: solta esse choro engasgado. Solta o choro que você engoliu. Solta o choro que você precisou engolir para você se levantar. Solta o choro que você precisou engolir porque você precisava ser força para alguém. Hoje é o dia de liberar esse choro. Talvez você está presa ainda no primeiro estágio do luto dentro de você, porque você não liberou o choro. Eu me lembro que quando eu recebi a notícia que a minha mãe faleceu, eu lembro que eu estava com a minha irmã e eu olhei assim para ela e eu disse assim: chora, minha irmã. Pode chorar. Chora, chora tudo que você precisar chorar. Não é falta de fé você chorar. Não é incredulidade você chorar. Chora. Jesus chorou. Chora. Não é pecado você chorar. Se você está vivendo a estação de chorar por causa do luto, chora. Libera. A psicologia diz que quando você chora, você libera até toxinas no seu corpo, que libera o seu coração. Mas quando você retém aquelas dores e você não deixa aquelas lágrimas de dor saírem, isso gera doenças emocionais no seu coração. Sabe quais são as doenças no coração? Doenças de pressão alta, doença, câncer. Então você precisa chorar. Você precisa chorar. Coloca pra fora esse choro que talvez você esteja engolindo por tantos anos, porque você quer ser uma mulher forte. Eu tenho algo pra te dizer. Existe um poder sobrenatural na vulnerabilidade. Existe um poder de cura que é liberado quando você diz: Deus, eu estou quebrada. Deus, meu coração está sangrando. Deus, eu não vou suportar. Deus, meu coração está quebrado. Existe um poder sobrenatural que é liberado quando você com a sua boca declara que você é vulnerável, dependente da graça, da força do Senhor. Então talvez hoje seja o dia de você dizer: Deus, I'm broken. Eu estou quebrada. Eu estou quebrada, mas Deus, eu estou quebrada nas tuas mãos. Existe um lugar para se quebrar. Existe um lugar para se quebrar nas mãos do Senhor. É um lugar de cura.
É um lugar de cura. Então você está nessa estação de chorar, chora. Chora, mas chora muito. Porque existe o tempo de prantear, existe o tempo de chorar, existe o tempo de humilhar-se e existe o tempo de levantar. Você entendeu comigo que o luto é um processo, mas esse processo precisa haver progresso. Você não pode ficar presa em uma estação mais tempo do que o necessário. Você está entendendo? Você não pode viver presa numa estação mais tempo que o necessário. Você precisa discernir o estágio que você está do luto, vivê-lo, mas você precisa entender que é necessário levantar. E aí eu aprendo com a vida de Davi. Davi, 2 Samuel 12, do 15 ao 22, eu vou te introduzir. Sabe o que é que acontece? Davi pecou contra Deus. Davi ficou soberbo. Davi mandou matar um homem, a qual ele pegou a esposa dele e traiu esse homem. Ele pegou Betseba, mandou matar Urias. E com essa mulher, ele teve um filho. E Deus irou-se. E sabe o que é que acontece? Deus então avisa através do profeta Natan que então Davi teria consequência do seu erro. E o que é que acontece? Essa parte da Bíblia me pega, me quebra. O que é que acontece? Natan chega para Davi e diz: Deus vai levar o teu filho que você teve com Betseba. Então, o que é que Davi faz? Davi, na mesma hora, diz assim: eu pequei contra Deus. Eu pequei contra Deus. Davi tira as suas vestes, rasga as suas vestes, se joga no chão e começa a prantear, a chorar, a jejuar, a clamar. Enquanto o filho dele estava cometido por uma enfermidade, Davi estava chorando, clamando, jejuando, de vestes de pano de saco, que é o estágio de humilhação. Davi estava com cinzas em sua cabeça, um estágio de submissão e humilhação ao que Deus ele quer fazer. E ele chora, pranteia. Todo mundo fica lá olhando e ele lá, os seus soldados lá olhando e ele lá chorando, jejuando, não comia nada, chorando, chorando, chorando. Até que ele recebeu a notícia que o seu filho havia morrido. Sabe o que acontece? Davi se levanta. Davi se levanta, toma um banho, troca de vestes e come. Porque ali ele entendeu que era o tempo de levantar. Os seus criados chegam para ele e dizem: eu não estou entendendo. Enquanto a criança estava viva, você estava chorando, você estava jejuando, você estava clamando, você estava de panos de saco. Agora a criança morreu, você se levanta, você toma banho e você come. Sabe o que ele diz? E é uma chave para a tua vida, mulher. Enquanto ele estava vivo, era o tempo de chorar. Era o tempo de clamar para que Deus pudesse ter misericórdia. Mas quando ele morreu, eu me submeto à vontade de Deus. É hora de levantar. É hora de levantar. Você está entendendo? Que você precisa entender que a estação de se levantar também chega. Talvez você está vivendo tempo demais na estação do choro. Talvez você esteja vivendo tempo demais na estação de raiva. Talvez você esteja vivendo tempo demais na estação de barganha. Talvez você esteja vivendo tempo demais na estação de depressão. Talvez você não queira aceitar. Mas quando você diz: Senhor, eu não entendo, mas eu me submeto, o seu coração, ele é curado. O seu coração, ele é curado. Então hoje eu trouxe algumas chaves específicas para você se levantar e não morrer no luto, para você vencer essa estação. Você está entendendo? A primeira chave é entender a nossa origem. Isso foi cura para o meu coração. Entender a nossa origem. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Termos certeza da eternidade. Foi isso que Jó disse: do pó eu vim, nu eu voltarei.
Eu não tenho nada, eu não sou nada. Esse é o destino de todos. Você precisa entender que é o meu destino, é o seu destino. E para aqueles que estão de Cristo, morrer é lucro. Você está entendendo? Aqueles que estão em Cristo, morrer é lucro. Aqueles que estão em Cristo, quando morrem, se tornam eternos. Então a morte não é o fim. A morte é só o início da nossa morada eterna. O que vai ficar é a saudade daquela pessoa querida. O que vai ficar são as memórias. O que vai ficar é aquela interrogação do tempo que você queria ter vivido com aquela pessoa. Eu sei isso. Mas quando você olha para a eternidade, você olha sem o seu olhar de egoísmo, porque nós queremos ser egoístas, nós queremos que aquela pessoa fique ali eternamente conosco aqui na terra, quando esquecemos que a terra não é o nosso lugar. Nós estamos aqui de passagem, o nosso lugar é na eternidade. Quando você olha no parâmetro, na visão da eternidade, você entende que aquela pessoa que morreu, tão amada, talvez seu esposo, seu filho, sua mãe, seu pai, um ente querido seu, eu não sei. O luto que eu tive mais de perto foi a minha mãe, que faleceu há 7 meses. Quando você olha com a visão do céu, a visão celeste, sabe o que você entende? Ela não morreu. Agora ela está no lugar que foi dado um start na sua morada eterna. E nesse lugar, oh, aleluia, não existe dor. Nesse lugar não existe morte. Nesse lugar não existe lágrimas. Você pode celebrar o Senhor. Que a pessoa que você tanto ama agora está num lugar que não existe morte, não existe dor, não existe doença, não existe lágrima, não existe ofensa, não existe calúnia, não existe fome, não existe miséria, não existe. Ela está bem melhor do que eu e você, minha irmã. E se você perguntar se ela queria voltar, ela vai dizer: quero não, me deixa aqui mesmo, que aqui é bem melhor. Você está entendendo? Você está entendendo? Está melhor do que eu e do que você. Aqueles que morrem com Cristo estão melhores que eu e que você. Então nessa verdade descansa o seu coração. Nessa verdade descansa a tua alma. Nessa verdade libera o peso do teu coração. Não morreu, se tornou eterna, voltou para casa. E esse é o meu destino e o seu destino. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Aleluia! Você pode levantar suas mãos aí onde você estiver e dizer: Senhor, a eternidade é maravilhosa, é o meu lugar. Senhor, esse é o lugar que eu quero estar. Senhor, eu me submeto à tua vontade. Eu quero aceitar a tua vontade. Senhor, Senhor. Obrigada, foi isso que Jó fez. Jó entendeu que do pó veio, que do pó tornará, que não trouxe nada para essa terra, que veio nu, nada é dele, nada pertence a ele, e do pó ele voltará. Você está entendendo? Então, a primeira chave para você vencer o luto, entender a sua origem. Saber que você e eu somos eternas. Que a morte é só um start para a eternidade. Você está entendendo? Segundo, ele não muda e a sua fé também não deve mudar quando as coisas mudam. Deus não muda quando chega um luto na sua vida. Ele permanece sendo bom. Ele permanece sendo bom. Ele permanece no controle de todas as coisas. Quando você entende essa verdade, que Deus ele não muda porque as coisas mudaram ao seu redor, você se submete à vontade soberana de Deus. Ele não muda. Terceira chave diz assim: quando você não conseguir ver a mão de Deus, vê que forte isso. Quando você não conseguir ver a mão de Deus, confia no coração dele. Eu sei que no luto
você muitas vezes vai procurar por Deus. Eu sei disso. Eu sei que você vai dizer: Deus, onde tu estavas? Deus, por que o Senhor permitiu? Seu coração vai querer se ofender com Deus. Seu coração vai querer culpar a Deus. Seu coração vai querer te arrancar de perto de Deus. Mas quando você não entender o que está acontecendo, você precisa confiar no caráter de Deus. E sabe o que o caráter de Deus diz assim? Sabe o que a Bíblia me diz sobre o caráter de Deus? Eu sei os planos que tenho sobre você. Planos de paz, não de morte. Você está entendendo? Você precisa conhecer o caráter de Deus e saber que aquelas coisas ruins que te acontecem, Deus viu um propósito até no luto. Até no luto Deus vê um propósito. Você não vê, eu sei que você não vê, mas Deus, ele já viu o propósito da dor. O luto, eu costumo dizer que é um nível hard de dor. Eu nunca senti uma dor tão forte como a dor do luto. A dor do luto, ela vem no seu coração para esmagar o seu coração. Dilacera, é uma dor dilacerante no seu coração, na sua alma, que chega a faltar o fôlego. Eu sei exatamente o que é isso. Mas ei, quando a tua perspectiva sobre a morte, sobre a vida eterna muda, quando você conhece o caráter de Deus, quando você entende que nele não há ruindade, que nele a vida eterna, você se submete e você diz: Deus, o Senhor deu, o Senhor me deu, eu vim nu para essa terra, eu não trouxe nada, foi o Senhor que me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quarta chave diz assim: não deixe que a presença da tempestade, indique a ausência de Deus. Não deixe que a presença do luto, não deixe que a presença dessa dor que você está sentindo, dessas circunstâncias, dessa tribulação, indique a ausência de Deus. Não, minha irmã, não. Deus está bem aí do seu lado. Deus está dentro de você. Deus está totalmente disponível para te abraçar nesse momento, para te curar. Ah, mulher, encontre um lugar de descanso no Senhor. Porque o Deus que nos quebra é o Deus que nos cura, é o Deus que nos sara, é o mesmo Deus, o Deus do processo, é o mesmo Deus da promessa, é o mesmo Deus, o mesmo Deus. Ele não estava distante quando você estava chorando a morte do seu ente. Ele não estava distante quando você orou para que o seu ente querido não morresse. Ele não estava distante. Ele ouviu tuas lágrimas, ele colheu as lágrimas, ele ouviu tuas orações, ele ouviu tudo, mas ele também sabe o que é melhor para mim e para você. E às vezes, muitas vezes, o que é melhor para mim e para você não é o que Deus tem para nós. Você está entendendo? O que nós achamos que é melhor para nós não é o que Deus acha melhor para nós. Eu me submeto à vontade do Senhor. Quando você diz isso, esse é o lugar, esse é o coração que confia na soberania de Deus. Porque você só consegue se submeter à vontade de Deus quando você conhece o caráter de Deus, quando você tem intimidade com o Senhor, quando você confia no Senhor. Só se submete a Deus quando você tem essas três chaves. Você conhece, você se submete, você confia. Você está entendendo, mulher? A quinta e última chave, na estação do luto, seja qual for, no dia que você recebeu a notícia, na estação do luto, seja qualquer estágio do luto, essa chave é primordial. Adore. Adore. Simplesmente adore. As tuas palavras vão faltar. As tuas orações vão faltar. Mas a tua oração, você pode adorar. As tuas lágrimas vão rolar e você pode adorar. Foi isso que Jó fez. Jó se jogou e ele simplesmente adorou.
Com certeza Jó não tinha palavras, mas ele simplesmente adorou. Ele adorou, mulher. Você vai precisar adorar. Você vai precisar adorar em todas as estações do luto. Adora nas lágrimas, adora na dor, adora todo o tempo, adora. Adora, simplesmente adora. E sabe o que é que o Senhor está colocando aqui no meu coração, no meu espírito? Para de questionar a Deus. Para de questionar a Deus. Você não é um juiz que coloca Deus na mesa dos réus. Você não é um juiz que coloca Deus na mesa dos réus para julgar a Deus. Para de questionar a Deus. Ele sabe exatamente o que fez, o que faz, o que permitiu. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Nós não sabemos. A Bíblia nos diz: o que eu faço hoje tu não entendes, mas entenderás. Nós não sabemos. Nós não sabemos disso, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, então pare de questionar a Deus. Eu me lembro que quando a minha mãe faleceu, eu vou contar um pouquinho do meu testemunho. Eu lembro que quando eu recebi a notícia que a minha mãe faleceu de forma inesperada, foi esse ano, foi em janeiro, dia 26 de janeiro, minha mãe veio a falecer, 3 paradas cardíacas, e eu me lembro que quando ela deu entrada no hospital, eu estava em casa, ela deu entrada na emergência, eu estava em casa e eu e minhas 3 irmãs, nós passamos a noite orando. Oramos, clamando: Senhor, não leva a nossa mãe. Senhor, por favor, cura ela. Senhor, por favor, cura. Senhor, por favor, cura. Por favor, cura, Senhor. Não leva ela, Senhor, por favor. E nós passamos aquela noite, levantei várias amigas, um exército de oração. Nós guerreamos a noite inteira. Nós passamos a noite inteira orando. E eu me lembro, quando estava de manhã, amanhecendo, eu senti no meu espírito, o Senhor falou assim comigo: eu curei a sua mãe. Naquele momento, e antes de o Senhor falar isso para mim, eu tinha feito uma oração perigosa. Uma oração perigosa. Eu disse assim: Senhor, a minha vontade é que o Senhor cure a minha mãe e tire ela daquele hospital e que ela seja um testemunho assim de cura nas tuas mãos. E eu fiz toda essa oração que a gente faz. E eu disse: mas Deus, eu submeto a minha vontade e o meu desejo à tua soberania, à tua vontade. Eu submeto. Isso o dia já tinha amanhecido, foi a noite inteira de guerra, foi a pior noite da minha vida. E eu me lembro que depois que eu fiz essa oração, o Espírito Santo falou assim ao meu coração, ó: eu curei a sua mãe. E eu senti aquilo e eu entendi, o Senhor levou a minha mãe. Quando deu 5 minutos, eu recebi a notícia que a minha mãe havia falecido. E aí o Senhor repetiu: eu curei a sua mãe. E então eu entendi que agora ela estava curada. Que agora ela não tinha mais insuficiência cardíaca. Que agora ela não sofria mais tudo que ela estava sofrendo nesse processo dessa doença. Agora ela estava curada. Não foi do meu jeito. Foi do jeito de Deus. E quer saber? Eu estou aqui hoje para te dizer. E não é fácil te dizer isso. Eu estou aqui hoje para te dizer, 7 meses depois, vai fazer 8 meses agora, dia 26. Eu estou aqui para te dizer: bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Será que você pode dizer isso hoje, essa manhã? Eu me lembro que quando eu recebi aquela notícia, eu entrei no carro e fui correndo para o hospital com uma amiga preciosa dirigindo, porque eu não sabia nem quem eu era mais. E eu me lembro que no carro eu gritava, lembra que nós falamos? Eu gritava, chorando, pranteando, urrando de dor. Mas eu me lembro de uma palavra que saiu da minha boca: Senhor, eu não entendo,
Mas eu declaro, bendito seja o Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor permanece sendo bom, mesmo quando a tua situação não está boa. O Senhor permanece sendo bom. O Senhor permanece sendo bom quando Ele levou o teu ente querido, Ele permanece sendo bom. O Senhor permanece sendo bom quando Ele levou teu marido, teu filho, tua mãe, teu pai, teu sobrinho, teu primo, eu não sei, teu amigo. Ele permanece sendo bom. Ele permanece sendo Deus. E eu me lembro que naquele carro eu disse, bendito seja o nome do Senhor. E sabe o que é que eu passei a sentir? Eu senti uma presença me acompanhando. Não era uma presença ruim. Era uma presença me acompanhando em todo momento. Em todo momento me acompanhando. Estive no hospital, aquela presença me acompanhando. Voltei para casa, aquela presença. Cheguei em casa, olhei para minha cama. E eu vou rasgar o meu coração e expor minha vulnerabilidade para você, porque eu sei que você precisa disso hoje. E eu preciso rasgar o meu coração para ser agente de cura na tua vida. Eu me lembro que eu cheguei em casa, eu olhei para minha cama king, maravilhosa. Olhei para ela e disse assim, ali está o lugar que eu vou passar o resto da minha vida. Enviei mensagem para algumas amigas de perto, amigas queridas, e disse, acabou para mim. Hoje acabou para mim. Eu morri hoje. Eu me lembro que eu deitei naquela cama e aquela presença me acompanhando. Aquela presença me acompanhando. Deitei naquela cama, chorei, 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 chorei. Não queria sair da cama. No outro dia, sabe o que é que eu fiz? Chorei. Chorei, chorei, chorei. Chamei uma amiga, vem aqui fazer um louvor, ela veio. Chorei, adorei, chorei, adorei, chorei, adorei, chorei, adorei, chorei, adorei. Chorei, adorei. No segundo dia eu disse assim, Senhor, não mais perguntas. Senhor, não vou fazer mais perguntas, porque eu estava perguntando a Deus por quê, por onde, como. Eu disse, Deus, não mais perguntas. Eu não quero saber, você não me deve, Deus, satisfação alguma. Eu não sou tua juíza, Deus. Tu és o meu juiz. Eu não tô te colocando no banco de réus para te julgar, Deus. Não tenho mais perguntas para o Senhor. Eu me submeto à tua soberania. Chorei, adorei, voltei para a cama, chorei, chorei e chorei. Porque a dor do luto é uma dor que você sente e você não sabe como vai sair dessa dor. E eu achei que o meu destino era em cima de uma cama. E então, no terceiro dia, nesse segundo dia, o Senhor falou assim comigo, ó. Eu abri essa ferida, eu sou o Deus que abre a ferida, eu sou o Deus que fecho a ferida. No terceiro dia, sabe o que eu disse? Deus, Tu és o Deus que abre a ferida, Tu és o Deus que fecha a ferida. I'm ready. Eu estou pronta, Deus. Eu estou pronta para o Senhor fechar esta ferida. Eu me lembro que eu fui me arrastando para o meu closet. E ali eu fui sepultar a minha dor. Ali no closet eu lembrei, sabe o quê? Que o meu destino não era uma cama. Porque eu já tinha ouvido de Deus qual era o meu destino. Meu destino era estar aqui hoje compartilhando com você as gotas de cura. O meu destino são as nações, para estar liberando a palavra de cura, de libertação, de posicionamento do Senhor na vida de mulheres. O meu destino é pastorear corações. O meu destino não era morrer em cima de uma cama. O meu destino não era a depressão. O meu destino não era o pânico. O meu destino não era a ansiedade. Não era esse destino que Deus tinha para mim. Quando eu me levantei, eu disse, Senhor, I remember. Eu me lembro do meu destino profético no Senhor, no meu chamado. E não é em cima dessa cama, então eu estou pronta para ser curada. Eu fui me arrastando para o meu closet. Lá eu me joguei naquele closet. Gritava tanto que eu não sei como a polícia não veio aqui em casa. Gritava, pranteava, chorava. E aquela presença forte no meu quarto. E eu me lembro como se fosse hoje, 7 meses atrás.
O Senhor, eu chorando, o Senhor me curando sobrenaturalmente. O Senhor, eu digo que o Senhor fez uma cirurgia no meu coração sobrenatural. E eu me lembro que o Senhor falou assim pra mim, ó: filha, o mesmo que Deus me falou naquele closet, o Senhor tá te falando aqui essa manhã. O Senhor me falou assim, ó: filha, é necessário prosseguir. Eu não acreditei não, minha irmã. Porque a minha vontade era que Deus dissesse: fica aí mesmo, acabou pra você, tá bom, já deu, fim de carreira. A minha vontade era que eu me ficasse uma vítima da situação e pronto, e acabasse. Mas Deus não tinha esse futuro pra mim. E Ele disse: filha, é necessário prosseguir. E ali naquele momento, sabe o que eu entendi? Aquela presença que estava me acompanhando. Você lembra que os heróis da fé, Abraão, Raabe, esses heróis da fé, eles tiveram que testemunha, nuvem de testemunhas sobre os seus atos. Naquele momento, aquela presença me foi revelada. Era como a nuvem de testemunhas, para ver qual era o meu posicionamento no dia da luta, no dia da morte, no dia da dor. A nuvem de testemunha hoje está olhando lá dos céus para ver qual vai ser o teu posicionamento no dia da dor, no dia do luto, no dia da morte. Eu sei que dói, mas eu estou aqui para te dizer: eu sobrevivi ao luto, você também vai sobreviver. A dor do luto que eu sinto é a mesma dor que você sente, que você sentiu, você também vai sobreviver. Você só precisa entender o estágio que você está do luto e caminhar, porque o luto é um processo de progressos. Você precisa progredir na estação do luto. Não morra nesse lugar, não morra na dor, não morra na dor. Ali, minha irmã, eu não conseguia nem me levantar. Meu corpo estava desfalecido, mas o meu espírito estava forte. O meu espírito estava forte, sabe por quê? Sabe por quê? Porque o meu corpo exterior desfalece, mas o meu interior se fortifica em Deus. Ali eu saí do closet arrastada pelo meu marido, arrastada, puxada, porque eu não tinha forças para andar. Mas dali o Senhor me ressuscitou. Eu achei que eu ia morrer no luto, mas eu estou aqui hoje para te dizer: eu sobrevivi ao luto, você também vai sobreviver. Eu estou aqui hoje para te dizer, mulher, chorou, pranteou, jejuou, clamou, agora troca as vestes. Troca as vestes de cinza por vestes de louvor. Adora. Sobrevive ao luto. Adora. Adora. Simplesmente adora. Não mais questões, não mais perguntas, não mais. Deus sabe exatamente o que fez e o que faz e o que fará. Ele sabe de todas as coisas. Você não é juíza de Deus. Se submeta à vontade de Deus. Pare de culpar a situação, pare de culpar os outros, pare de culpar você mesma, pare de culpar tudo e todos. Não existem culpas. Não existe culpas, a soberania de Deus é maior do que tudo isso. Hoje você precisa entregar a dor para Deus. A dor do luto, minha irmã, ela é necessária, você viver o luto, você chorar, mas não é necessária você carregar essa dor por muito tempo. Não, você não pode carregar essa dor. Hoje é o dia de você devolver essa dor ao Senhor. Nós vamos orar sobre isso. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores. Isso envolve a dor do luto. Isso envolve a dor do luto. Então hoje você vai entregar para Deus essa dor. Você vai colocar na cruz essa dor. Vamos orar? Senhor, eu coloco na cruz, onde o Senhor já levou todas as dores, onde o Senhor já levou todas as coisas, eu coloco na cruz. Na tua cruz eu lanço o meu fardo pesado sobre o Senhor.
e troco pelo fardo do Senhor, que é leve, que é suave. Troca o fardo agora, minha irmã. Troca o fardo agora. Troca o peso do teu coração pela leveza, pela paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento te alcance essa manhã. O bálsamo do Senhor está lançado sobre o teu coração. Ele pega todas as peças e refaz. No meu espírito eu vejo vários corações quebrados. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele faz nova todas as coisas. Que Deus, Ele te refaz. Quantas vezes você se quebrar, Ele te refaz. Ele é um mestre indesistível. Ele está te refazendo hoje. Hoje, troca o peso. Troque o peso do seu coração pelo fardo do Senhor, que é leve, que é suave. Em nome de Jesus. Que o Senhor restaure a tua alma, restaure as tuas emoções, restaure o teu coração. E que hoje você se levante. Que hoje você tome um banho. Que hoje você coma uma comida afetiva. Se joga no doce hoje. Eu não sei qual é a tua comida afetiva, a minha é doce. Se joga na tua comida afetiva. Toma um banho. Levanta, adora. Porque o tempo de chorar cessou. Hoje é o tempo de cantar. O Senhor está trocando as tuas vestes de cinzas por vestes de louvor. O Senhor está trocando as tuas vestes de cinza por vestes de louvor. Não quero estar vestido com cinzas na estação de cinzas, quando Deus já está dizendo: ei filha, o tempo de cantar, de chorar cessou. O tempo de chorar cessou. Hoje é tempo de cantar. As vestes de cinza cessou. Hoje é o dia de vestes de louvor. Se levanta em cima desta palavra. Hoje entrega ao Senhor esse sentimento, essa dor, entrega a Ele. E hoje o Senhor dá um novo start, um novo começo na tua história. Amém? Amém? Que essas palavras elas te abracem em nome de Jesus. Que você hoje possa ser curada. Eu escuto muitas pessoas dizendo: eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi meu filho. Eu preciso te dizer algo. E eu talvez possa doer no teu coração, mas eu vou te dizer algo que Deus Ele me ensinou. Nós não perdemos nada que não possuímos. Nós não perdemos nada que não possuímos. Nós viemos nu voltaremos. Nós não perdemos, nós entregamos, nós devolvemos. Sabe o que eu entendo? Certa vez eu ouvi uma história de uma mãe que perdeu um filho, perdeu 2 filhos num acidente de carro. O marido dela estava viajando e ele tinha problemas cardíacos e ela não contou para ele que os filhos dele haviam morrido. Quando ele voltou para casa, ele perguntou pelos filhos, ela fez um bom jantar para ele, mandou ele tomar banho. Ele tomou banho, fez um bom jantar e ele perguntou a ela: onde estão os meus filhos? E ela disse: calma amor, eles estão bem, eu vou te contar onde eles estão, mas primeiro vamos resolver um problema que eu tô. E ela disse o seguinte para ele: eu tô com um problema. O vizinho, ele trouxe umas joias preciosas para mim. E essas joias são lindas, maravilhosas. Só que ele disse que era emprestada. Só que eu gostei tanto das joias, eu amei tanto dessas joias, que eu quero ficar com essas joias para mim. Mas o vizinho diz que não é minha e que eu preciso devolver essas joias. E o marido dela disse: não, meu amor, se você ficar com essas joias é roubo, não é seu, não lhe pertence. Nós precisamos devolver ao dono. Nós precisamos devolver ao dono essas joias. E ela disse: então tá certo, amor. Não é nosso, são joias, eu queria ficar para mim, não é nosso, então nós vamos devolver. Então ela disse: foi exatamente isso que aconteceu com os nossos filhos. Deus é o dono das joias. Ele nos deu, Ele nos emprestou essas joias e Ele veio buscá-la e eu as devolvi. Deus, Ele nos empresta essas joias que são nossos entes queridos para que a gente possa ter memórias, conviver com Ele. Ele nos empresta essas joias, mas Ele depois vem recolher. Nós não podemos ficar com essas joias, nós precisamos devolver.
Então entenda isso vai ser cura para o seu coração. Você não perde aquilo que não te pertence. As joias não são suas. Deus te emprestou por um tempo determinado. Você precisa devolver. Hoje é o dia de você abrir suas mãos e dizer: Deus, eu te devolvo. Deus, eu te devolvo essa joia preciosa. E junto eu te devolvo essa dor que não me pertence. Ei, mulheres, a dor não te pertence. A dor do luto não te pertence. Não domestique a dor. A dor do luto não te pertence. Eu vou repetir. A dor do luto não te pertence. A Bíblia diz que em Deus não existe dores. No céu não existe lágrimas, não existe dores. Você não vai subir com essa dor. Então devolve a dor para Deus e seja curada. Que a paz que excede todo entendimento alcance o teu coração hoje. E que você seja curada dessa dor em nome de Jesus. Amém? E no fim, sabe o que será? Apenas boas memórias. Eu me lembro que o Senhor me disse assim, filha, celebra o que restou. Existem mulheres aqui esta manhã, existem pessoas aqui esta manhã que estão me ouvindo, que está morrendo no luto e não celebra tudo que Deus está fazendo, não celebra tudo que Deus está movendo, não celebra as memórias que restaram. Hoje eu estou te dizendo, troca as dores pela celebração, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, que tenha sido uma palavra que alcançou teu coração. Envie essa palavra para as pessoas que estão precisando e vamos ser livres dos pesos em nome de Jesus. Amém? Você pode fazer um print e me marcar no seu Instagram com a palavra-chave que Deus falou com você. Essa forma você ajuda a expandir o reino. Você pode fazer isso? E aí eu vou repostar alguns, tá bom? Love you, amo minhas maravilhosas, espero você sexta-feira em mais um devocional. Essa semana nosso devocional, o tema será Deus te vê. Se você não faz parte dos nossos grupos do devocional, corre no link da minha bio, no meu perfil do Instagram e vem fazer parte com a gente. O tema dessa semana vai ser um tema lindo, Deus te vê. Eu te espero, tá bom? Beijos!